A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Eu sou o pastor João Erlândio, estou de volta para mais um vídeo. Eu quero hoje com vocês, em nome de Jesus, compartilhar com vocês de uma palavra maravilhosa que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, capítulo 1, e os versos 7 em diante. Quero falar sobre Jesus, um pouco sobre a sua ressurreição e morte e ressurreição, e falar um pouquinho sobre a ida dele de volta ao Pai, para cumprir a profecia do profeta Oséias, e quero falar também sobre a sua vinda para buscar os seus e falar um pouco também sobre grande tribulação e milênio. Eu fiquei uns dias, irmãos, sem poder gravar vídeo por causa da correria, trabalho. Eu trabalhei tanto esse mês, um mês, 2 por aí, que eu ficava tão cansado quando eu chegava em casa, eu não tinha força para sentar e ficar gravando vídeo. Mas eu agradeço a todos vocês que me apoiaram, todos vocês que estão inscritos no meu canal. Eu quero parabenizar todos vocês e eu quero hoje trazer uma palavra de Deus para a nossa meditação, muito importante. Esse texto que eu vou ler, ele fala de algo importante que aconteceu logo após a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o versículo de número 6 em diante, que diz assim, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Pode olhar aqui, que nós vemos aqui uma confirmação nesse versículo número 6, que o foco da Bíblia sempre é apontando para o reino de Jesus Cristo na terra com a igreja. Sempre apontando para o reino milenial, o reino na terra, entendeu? E os discípulos eram inteirados disso, os discípulos sabiam disso, porque Jesus veio pregando o evangelho do reino. Ele não veio, ele não se preocupava muito com outro tipo de evangelho, o evangelho do reino dele, milenial na terra. Por quê? Porque a terra estava corrompida pelo homem, desde aquele tempo, há quase 2000 anos atrás, a terra estava corrompida. Jesus nasceu numa era de muita violência já, muito desamor, muitas guerras, muitas situações, muita fome, muita doença. Já tinha na época dele. Agora está pior. Pandemias, coisas horríveis estão acontecendo no mundo. Maremoto, tufão,
entendeu? Todo tipo de tornados, vulcões, doenças terríveis que está acontecendo no mundo. Isso revela que nós estamos no final dos tempos. Mas o foco aqui é o Evangelho do Reino. Não teria sentido eu pregar a palavra de Deus se não fosse focado no reino. Tem gente que só prega o reino celeste. O reino celeste está acontecendo lá. Entendeu? Está acontecendo lá. Deus está lá, Jesus está sentado à direita de Deus, é o reino celeste. De lá eles estão dominando aqui. Mas o foco de Jesus é o reino milenial, é a restauração das coisas, é a restauração da terra, é a restauração das pessoas, dos humanos, entendeu? Apesar que sabemos que nem todos os humanos querem ser restaurados, porque para serem restaurados, precisa crer no Filho de Deus. Precisa entregar o coração ao Filho de Deus. Precisa se prostrar aos pés de Jesus Cristo. Porque só Ele é que pode restaurar esse mundo e restaurar a humanidade. Aí alguém pode dizer, não, mas o mundo vai ser destruído. Ele vai ser destruído, claro, na grande tribulação, na última metade da semana, porque é o período que vai ser derramada as taças sobre a terra, e as trombetas irão tocar e as taças serão derramadas. As 7 taças serão derramadas. E a terra vai sofrer uma destruição muito grande. Ela vai ser agredida, destruída pela ira de Deus, porque a terra está manchada pelo pecado do ser humano. O homem é responsável, é culpado por todo o caos que acontece na terra e no mundo. Essa é a verdade do Evangelho. Mas Jesus ele veio para restaurar. Mas ele precisava fazer o trabalho dele de transição das alianças, da aliança antiga para a nova. Ele precisava fazer esse trabalho, que é um trabalho que durou da época dele até da época que ele começou o Evangelho, anunciar a palavra do Evangelho, do Reino de Deus. A transição das alianças teve uma durabilidade de 40 anos. 40 anos foi a transição das alianças. Pastor, mas o que é a transição das alianças? A transição é uma mudança do antigo para o novo. Entendeu? Não que o antigo foi destruído, ou foi banido, ou foi tirado, não. Ele foi cumprido por Cristo, entendeu? E muitas coisas que tem na lei, nós temos que obedecer, apesar que tem muitos que pregam que a lei do Senhor, a lei é maldita, nem conhece os textos com os contextos que fala sobre isso, e fica falando que a lei é maldita. Como que Deus ia criar uma lei maldita para abençoar o seu povo? Porque a Bíblia fala que aqueles que obedeciam a lei, por ela viveria. Como uma coisa maldita vai dar vida para alguém, irmão? Isso que eu quero dizer para vocês também nessa oportunidade, só dando uma pincelada aqui para vocês entenderem aonde que eu quero chegar com esse assunto. Mas na verdade o Senhor Jesus ele veio, cumpriu o seu ministério, pregou o Evangelho, preparou os seus apóstolos, porque ele sabia que ele havia de ser entregue na mão dos homens, na mão dos pecadores, e seria maltratado,
xingado, cuspido, blasfemado, ia apanhar no rosto, na face. Ele sabia que ele ia suportar muitas coisas antes da sua morte, mas ele teria que fazer trabalho como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele havia de morrer para nos dar esta oportunidade de estar aqui como eu estou agora, falando desse amor, dessa grandeza, desse poder, dessa salvação gloriosa, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, e também falando a respeito do Evangelho do Reino. Porque o próprio Jesus ele ordenou aos seus discípulos, quando ele ressuscitou, ele apareceu, ele ficou ainda 40 dias aqui na terra, e teve algumas aparições dele, falando com os seus discípulos. Apareceu para Maria Madalena lá no sepulcro, apareceu lá no cenáculo para todos eles, apareceu lá na beira do Mar da Galileia, e os discípulos já tinham abandonado tudo e estavam pescando, peixe literalmente falando, mas Jesus queria eles para serem pescadores de homens, para cumprir aquela profecia profetizada para Jacó, quando Deus, o próprio Jesus, antes de ser encarnado, ele falou com Jacó e disse que os descendentes dele seriam como peixes espalhados sobre toda a terra. Então, por isso que Jesus falou para Pedro: Pedro, vem a mim, chamou os discípulos, vem a mim, e eu vos farei pescadores de homens. Oh, maravilha, que maravilha! A palavra de Deus se cumprindo, as profecias se cumprindo. E ele apareceu também para os dois discípulos no caminho de Emaús, e assim sucessivamente. Mas a Bíblia diz aqui, que após a sua ressurreição, morte e ressurreição, os discípulos estavam reunidos, Os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus a respeito do reino. Fizeram uma pergunta a respeito do reino. O foco aqui é reino. Irmão, tem gente que só prega o céu lá em cima. Meu Deus. Quando eu vejo uma pessoa que só prega o céu, nós vamos cantar no céu, nós vamos adorar a Deus no céu, nós vamos ficar felizes no céu, nós vamos andar nas ruas de ouro no céu, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Meu Deus, a Bíblia, a igreja vai andar mesmo nas ruas de ouro da Nova Jerusalém, com certeza. Mas é a igreja. Mas o foco é o reino na terra. Por quê? Porque Jesus vai arrebatar a igreja, vai levar para o céu, vai acontecer tudo o que tem que acontecer no período da grande tribulação. No final da grande tribulação ele volta do jeito que a Bíblia está falando aqui. Eu vou ler para os irmãos entenderem e depois nós vamos entrar de novo nesse assunto. Olha bem. E disse-lhes, o verso 7, porque eles perguntaram para Jesus, que eles estavam reunidos, e perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, eles achavam que já ia restaurar agora o reino de Israel. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí ele continua: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Olha aqui, falando do samaritano que era rejeitado pelo judeu. E Samaria, e até aos confins da terra, até aqui no Brasil.
onde nós vivemos. E glória a Deus, que um dia esse evangelho chegou em mim e eu entreguei meu coração a Jesus. E você também, da mesma forma. E muitos precisam ouvir a palavra de Deus para crer como nós cremos um dia e aceitamos a Cristo como Salvador. Então, eles queriam saber se já tinha chegado o tempo de restaurar o reino. Ele falou, não, os tempos das estações não pertencem agora ninguém saber, mas só o Pai sabe pelo seu eterno poder que Ele estabeleceu para realizar. Vai realizar sim, vai. Mas no final da grande tribulação, antes não haverá reino. Existe só o reino celeste, onde Jesus está com o Pai e os anjos, dominando toda a criação. Mas esse reino que se trata aqui é o reino milenial. Mas ele disse que tem que acontecer tudo isso para receber. Aí ele contou isso para os discípulos, falou sobre isso, e depois ele falou, mas vocês vão receber a virtude do Espírito Santo. Por isso que ele disse, ficar em Jerusalém e não sai de lá, até que do alto sejais revestido de poder. E ele disse uma coisa muito importante aqui, e recebereis a virtude do Espírito Santo. Irmão, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente prega, para a gente não pregar heresia, coisas que formam um pensamento, uma ideia na cabeça das pessoas, que não tem base bíblica. Aqui está a realidade. Recebereis a virtude do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Jeová, não é um Deus à parte. É o próprio Jeová, entendeu? Jesus é Deus como Pai, e o Espírito do Pai, que é o próprio Pai, é que está em Cristo, entendeu? Por isso que eles são igual. Zacarias falou lá no seu verso lá, não sei se é capítulo 6 de Zacarias, que fala o meu igual, quer dizer, o varão que é meu companheiro, quer dizer, meu igual. Quando eu falo que uma pessoa é meu companheiro, eu tenho que pensar muito para falar sobre isso, porque companheiro é igual. Eles se entendem, ele não se trai, ele não vira as costas para o outro, até mesmo no momento mais difícil eles se acertam. Entendeu? O Pai e Jesus são igual, eles são concordados em tudo. Então, o Pai é o próprio Espírito Santo. E os discípulos receberam a virtude do Espírito Santo, que é o próprio Pai. Essa é a palavra. Porque existe uma heresia, uma doutrina herética na vida de muitas pessoas, que eles colocam Deus, lá no céu tem 3 deuses, tem 3 cadeiras, tem 3 homens sentados. Até no YouTube você vê isso direto. 3 homens sentados, tudo igual, um parecendo com o outro. E aí tem o Pai, aí tem o Filho e tem o Espírito Santo. Aí tem o Pai, aí eu não sei direito ali como que fica. Não dá nem para entender direito. Uns falam que o Pai é aquele que está na direita, aí o Espírito Santo é aquele do meio, e Jesus é o outro, que está na esquerda do Pai. Que o Pai está na direita. Só que a Bíblia fala que Jesus assenta-te à minha direita, Jesus está à direita. Então o Espírito Santo tem que estar à esquerda. O povo é contra a esquerda, diz que a esquerda é do demônio. Então não sei. É uma bagunça que não dá para entender. Na verdade, eu conheço na minha Bíblia 2 deuses. Jesus, o Pai, que é o Espírito Santo, e o próprio Jesus Cristo, que é Deus também com o Pai, que participa do Espírito do Pai, da virtude do Pai, está sobre ele. É tanto que a Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com o Espírito dele próprio, entendeu? E deu virtude para ele, entendeu? Para ele poder
pregar o evangelho do reino, fazer milagres e maravilhas. Por que ele deu a virtude? Porque Jesus tinha se despido de tudo, se fez carne e habitou entre nós. Ele se tornou um homem, literalmente um homem, igual qualquer homem. Entendeu? A carne dele lutava contra ele tinha desejo, ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha tudo. Tudo que um homem tem, ele tinha desejo. Ele só não fez. Ele só não fez nada que o homem faz de errado. Mas na carne, ele sentiu desejo. Tudo que você pensar. Alguém pode falar assim, mas Jesus, carnalmente falando, na carne, ele sentiu o desejo que o homem sente? Sim, sentiu a mesma coisa. Ele só não fez. É igual o homem de Deus. O homem de Deus, ele sente desejo, vários desejos, até que é pecaminoso, mas quando ele é um homem vigilante, ele não pratica. Mas o homem, ele às vezes ainda cai em muitos erros, e às vezes obedece à voz da carne e acaba caindo em pecado, porque o homem não é como Jesus. Jesus, ele tinha, claro, uma capacidade maior, mas ele era homem como qualquer outro. Ele sentia fome, sede, desejo, tinha sono, sentia canseira, tudo ele sentia dor, tudo ele sentia, entendeu? Porque tem gente que fala, não, Jesus não sentia dor. Como não sentia? Ele era homem, ele sentia tudo. Jesus sentia muito mais dor do que eu sinto hoje. Ele sentia muito mais dor do que você sentia, ele sentia muito mais desejo do que você. Só que ele sempre obedeceu o Pai na íntegra e nunca pecou, entendeu? Porque ele foi ungido com o Espírito Santo. Então, uma pessoa que é ungido pelo Espírito Santo, que recebe a virtude do Espírito Santo, ele tem que ser diferente. Se ele for uma pessoa problemática, encrenqueira, briguenta, uma pessoa cheia de problema, que persegue os outros, mexeriqueiro, falador da vida dos outros, gosta de colocar os irmãos para baixo, gosta de humilhar os irmãos, que se acha melhor do que os outros, entendeu? Esse tipo de gente, ele pode até falar que é crente, mas ele não é cristão de verdade. Porque o cristão, a primeira coisa que ele faz, ele respeita o seu próximo. E ele ora até por aquele que vos persegue, vos calunia. Por quê? Porque ele é um cristão. Agora, quando você vê o crente chutando balde, partindo para a ignorância, falando de matar, tirar a vida dos outros, um cara desse é cristão? Não é. Uma pessoa dessa é cristã? Não é. Entendeu? A mulher evangélica briga com o esposo briga com a mulher, com a esposa. É uma bagunça terrível. Tem pessoas que falam que dá vontade até de matar o outro. Entendeu? Você pode até ter vontade, mas você não pode falar. Você tem que vencer o mal com o bem, não com o mal. Entendeu? E a Bíblia diz: receberei virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. Aqui ela preparando o povo para ser testemunha de Jesus. Jesus foi testemunha do Pai na transição das alianças. Ele cumpriu tudo. Ele começou a transição e ela terminou 40 anos depois, mas houve uma transição, uma mudança da lei do Antigo Testamento para a graça, mas não ele desfazendo a lei, ele cumprindo a lei. Essa é a verdade do Evangelho. Tem muitas coisas da lei que nós não podemos abandonar. Não tem como. Porque a lei de Deus mesmo, a lei de Deus, a verdadeira lei de Deus, que é os 10 mandamentos, ela não foi abolida, ela foi cumprida por Cristo. Entendeu? Não adulterará, não matará, não furtará. Isso aí nós não podemos fazer isso. Aí tem cara que fala, a lei é maldita, nós estamos na graça. Meu Deus, vai ler a Bíblia, meu amigo. Vai estudar para poder entender o mistério da palavra de Deus. Mas Paulo falou isso. Mas lê o contexto, lê tudo certinho para você entender o que Paulo estava querendo dizer. Paulo estava pregando lá para judeus, estava pregando para as pessoas lá, que estava querendo que o homem ficasse inteiramente no Antigo Testamento, até circuncidando e fazendo um monte de coisa. Não era isso. As leis de ordenância, porque a lei da circuncisão é a lei de ordenância.
Era uma lei que Deus mandou, mas ela não era uma lei eterna. Não. Circuncidar, tirar a pele do prepúcio do menino, com 8 dias de nascido, até 8 dias, que era o prazo pela lei era com 8 dias que ele tinha nascido, o menino tinha que ser circuncidado, cortada a pele do prepúcio da criança, entendeu? Do menino, entendeu? Aquilo ali era uma lei de ordenança, uma lei que Deus estava criando um povo separado para ele, e até o gentil, que não era hebreu, que não era judeu, se ele viesse e aceitasse a circuncisão, ele se tornava uma pessoa igual a eles. Ele era considerado como se fosse um judeu como ele, um hebreu como eles. Entendeu? Só que agora a nossa circuncisão é Cristo. Está escrito na Bíblia, mudou. A circuncisão não é mais na pele do prepúcio do homem, mas é no coração. Mudança, transformação, uma nova vida, uma nova fase de vida na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus continuou falando aqui, recebereis a virtude do Espírito Santo. Por isso que ele disse, comece em Jerusalém, Judeia, Samaria e vai até os confins da terra. De graça recebeste, de graça dai. Hoje o povo negocia o evangelho. O povo escreve a Bíblia, tira a Bíblia, passa para o papel, complementa algumas coisas ali na cabeça dele e manda editar, faz um livro e vende. Negocia a palavra de Deus. A palavra de Deus não é comércio, ela tem que ser pregada, foi ordenada para ser anunciada. Você não pode fazer nada no reino de Deus para cobrar, irmãos. Para cobrar. Por isso que eu não sou religioso mais. Eu não consigo ficar na religião mais. No sistema religioso, da Assembleia de Deus, da Deus e Amor, das outras igrejas. Isso é religião. Eu sirvo a Deus. Eu saí fora do sistema babilônico religioso. Porque eles só querem dinheiro e só pensam em crescer financeiramente. Os pastores só pensam em dinheiro, só dinheiro, e mais nada. Tira o salário dele para ver se eles ficam lá. Eles abandonam e vai trabalhar como eu. Entendeu? Vai trabalhar. E aí às vezes não vai nem na igreja, fica desviado. Você pode até sair da religião, mas você tem que continuar falando, defendendo o amor de Deus na íntegra. Não podemos negar o amor de Jesus. Porque nós recebemos a virtude do Espírito Santo para isso, para dar continuidade no trabalho do reino de Deus. E a palavra, enquanto ele estava falando essas coisas para os discípulos, quando dizia isto, vendo eles estavam ali reunidos, vendo eles, lá no Monte das Oliveiras, Jesus começou a ser elevado às alturas, quer dizer, ele estava subindo, em uma nuvem, e uma nuvem veio e o recebeu. Ele foi subindo, eles viram, ele subindo, uns 500 irmãos estavam reunidos ali, viu ele subindo, e uma nuvem veio e o recebeu, ocultando-o. E Jesus ficou oculto aos olhos deles, e ele subiu ao céu. Mas eles ficaram olhando o tempo todo, ficou olhando, nós queremos ver ele. Eu imagino o esforço que ele estava fazendo, porque queriam ver mais ele subindo. Aí, olha bem o que diz aqui. Enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões, 2 anjos vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir
assim como para o céu ouvistes ir. Aqui anula totalmente o arrebatamento secreto. Ah, pastor João, mas o arrebatamento, a igreja vai ver ele descendo depois, quando estiver lá no céu. Não. O arrebatamento secreto não existe, arrebatamento eminente não. E nem antes da grande tribulação. Da mesma forma que os discípulos viram ele indo, vai ver ele descendo depois da grande tribulação. Porque Jesus só vai vir uma vez agora depois da tribulação. Ele não vai vir outra vez. Porque se tivesse esse tal de arrebatamento secreto antes, ele tinha que vir de novo no final da grande tribulação, porque vai ter um monte de crente para ser salvo. As duas testemunhas vão estar pregando na grande tribulação, e aí como que fica? Não tem lógica. Então, para de ficar pregando esse arrebatamento eminente, meus irmãos, meus amigos pastores, companheiros no Evangelho. Pare com isso. Estude a Bíblia, larga a religião, esse sistema religioso criado pelo homem, e vai pela palavra de Deus, porque arrebatamento é só depois da grande tribulação. Viu? Aí é que vai acontecer depois da grande tribulação, ele vai ressuscitar as pessoas que morreram em Cristo em obediência, vai transformar os corpos daqueles que estão vivos em obediência na época, aí ele vai tirar da terra para os céus, aí a igreja vai entrar no céu, mas ela não vai entrar no céu para ficar lá literalmente o tempo todo no céu só cantando, dando glória a Deus, porque a igreja está sendo preparada para trabalhar no reino de Deus, junto com Jesus, como esposa do Cordeiro, como uma mulher é fiel a tudo que ela faz, é fiel ao esposo, aos filhos, é a disjutora na casa, ela trabalha na casa, ela cuida dos filhos, ela ensina os filhos, ela faz tudo, entendeu? Para os filhos, para o marido. Assim a igreja vai fazer com Jesus. Vai ser obediente a Jesus, vai fazer a vontade de Jesus e vai trabalhar com o Senhor no reino milenial. Só que a igreja vai subir para Nova Jerusalém, Jesus vai derramar as 7 taças, vai derramar, a última taça, porque as outras taças já foram derramadas anteriormente, a última taça ele vai derramar quando ele tirar a igreja, ele derrama ela, porque a igreja não sofrerá a ira de Deus. E a ira de Deus não é a tribulação. A grande tribulação é a ira do diabo contra a igreja. A ira de Deus é a última taça que vai ser derramada, a 7ª taça, no toque da 7ª trombeta, que a igreja vai subir. E aí ele vai derramar a última taça, a 7ª taça da ira dele sobre a terra, vai destruir, uma destruição total na terra, mas vai sobrar muita gente que foram para os desertos, que foram protegidas por Deus, durante a grande tribulação. Aí Jesus, ele desce com a igreja, né? Logo após esse evento, ele ressuscita a igreja, os salvos, transforma os corpos daqueles que estão vivos, arrebata, aí ele derrama a última taça no mundo, da ira de Deus. Aí em seguida ele desce com a igreja já glorificada com ele. Glorificada com ele. Porque igualmente Deus glorificou o seu Filho. Entendeu? Ele vai glorificar a igreja também. A igreja será gloriosa como Jesus, será como ele é. Aí desce para a terra. Aí aqui na terra o que vai acontecer, pastor João? Julgamento das nações. Todas as nações que restou, que não aderiu ao sistema tecnológico maligno do anticristo. Quem não se curvou ao anticristo, quem não adorou o anticristo, de todas as nações, serão reunidos esse povo, serão julgados. Aí é que vai haver a separação do bode das ovelhas. A igreja vai estar junto com Jesus nesse julgamento. Julgamento das nações é que vai haver a separação. Aí tem gente que prega, eu já ouvi muito, e já preguei isso também, já pedi perdão para Deus, porque eu não tinha conhecimento. Eu pregava que o julgamento, esse julgamento é onde Deus vai separar os ímpios dos salvos.
Entendeu? É verdade, ele vai separar, só que não é a igreja já vai estar com Jesus glorificado nesse dia. É as nações fisicamente que não morreram na grande tribulação é que vão ser julgados. Muitos serão salvos e muitos serão bodes, serão lançados no lago de fogo. E muitos vão para o celeiro do Senhor, que é o milênio, festa dos tabernáculos, milênio. Aí o que ele faz? Julgamento das nações, aí prende o diabo por 1000 anos, entendeu? Prende o diabo por 1000 anos. Aí agora, festa dos tabernáculos, entendeu? Que é uma festa muito importante que aponta para o casamento de Jesus com a igreja. Aí começa o milênio. Tudo na terra vai acontecer isso aí. Tudo na terra. Tem gente que prega o casamento de Jesus com a igreja lá no céu. Aí vai ter uma mesa lá cheia de comida. Jesus vai servir a mesa. Ele vai servir sim, mas na terra. Entendeu? Depois de tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Que Deus abençoe sua vida. E aí entra o milênio, 1000 anos de reino de Jesus com a igreja. No final do milênio, Satanás será solto, vai ainda enganar um monte de gente, vai descer fogo do céu, vai consumir com ele. Depois Jesus elimina a morte. Aí vem o grande trono branco, livro da vida e das obras, que vai ter nesse julgamento final do grande trono branco. Depois, o 8º dia, que aponta para o reino eterno de Cristo com a igreja, para todas as nações que cresceram no milênio, que viveram no milênio, eternamente. Eu vejo muitos pastores pregando que todo mundo vai ser glorificado no final. Eu não consegui encontrar isso aí. Eu só sei dizer que Deus está trabalhando para voltar o que era no início. O homem não vai ter pecado, a mente dele vai ser limpa. O homem físico, ele vai viver na terra eternamente, fisicamente, e a igreja reinando com Cristo para toda a eternidade. Essa é a verdade do Evangelho. Porque não existe reino sem súdito. Não existe reino sem súdito. Todo reino de Deus tem que ter súdito. E o súdito não é só glorificado, é a igreja glorificada que vai reinar com ele, com Cristo, o Filho dele, glorificado para as nações que vão viver no milênio. Só que todo mal, todo pecado vai ser apagado da mente do homem. Ninguém vai lembrar de pecado. E ninguém vai praticar pecado. Entendeu? Só que vão viver uma vida santa como era Adão e Eva antes de pecar. Então vai acontecer de novo o pecado. Não vai, porque o Satanás vai estar preso, destruído no lago de fogo. Aí resolveu todo o problema. O problema é que quando Adão foi criado, Satanás já estava vagando por aí. Que ele tinha caído. Aí ele foi lá e destruiu. Agora ele não vai mais destruir. Porque ele não vai sair do lago de fogo para destruir ninguém. Ele vai ficar queimando lá eternamente. E as pessoas que viveram fisicamente nesse reino eterno viverão felizes para todo sempre. Tá bom, irmão? Que Deus abençoe sua vida, seu coração. Deixe seu comentário, irmão. Se inscreva no meu canal, me dá um apoio aí, irmão. Eu preciso de um apoio em massa dos irmãos para divulgar